Bom dia, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora dos fundos de renda variável da Fator Administração de Recursos. Estou aqui para falar de um mês difícil, que foi o mês de junho, né, que teve uma reviravolta. O índice Bovespa acabou caindo 11,5% e com isso devolveu a alta do ano, né? Basicamente, o que aconteceu foi, de novo, questões de inflação global, né, e, portanto, a questão de juros. Tanto no Brasil, continuidade de juros mais altos e por um tempo mais prolongado, como nos Estados Unidos, o Fed também vislumbrando, né, juros um pouco mais altos do que o mercado estava esperando anteriormente. Com isso, as ações mais sensíveis a juros tiveram uma performance bastante fraca. Elas foram bastante pressionadas, uma pressão de venda, e essas ações tiveram quedas significativas. Importante lembrar que todos os mercados, de modo geral, tiveram queda no mês de junho. Aqui no Brasil, como eu falei, né, a bolsa caindo 11,5%, praticamente 96% das ações do índice tiveram retornos negativos. Poucas são as ações que tiveram um retorno positivo. Posso dar aqui um exemplo: Eletrobras, que até teve uma oferta nesse mês de junho, né, uma oferta em torno de 34 bilhões, que foi aceita pelo mercado, né, o mercado comprou a empresa, né, e essa ação especificamente teve um retorno positivo, enquanto as demais tiveram retornos negativos. Tivemos uma ou outra também com retorno positivo, mas de modo geral quase todas as ações caindo bastante, sendo que os setores, até as ações de commodities que estavam ainda sustentando o índice, né, e ainda estão com alta no ano, elas também entregaram os resultados aí no mês de junho. Como eu falei, as empresas sensíveis a juros performaram muito mal, foram bastante penalizadas por essa questão de um potencial aumento de juros aí ainda no Fed, e essa continuidade de aumento de juros no Brasil e por um tempo mais prolongado. A gente precisa ver como vai ficar a questão da inflação. Do lado do conflito, também não tivemos nenhuma notícia mais positiva, então continua trazendo impactos negativos aí para o mercado, principalmente em relação a preço das commodities, né? E por fim, a única coisa mais positiva é o cenário da China, que no fim do mês de junho começou a dar indícios de que eles devem diminuir, pelo menos, né, essas restrições de mobilidade que eles estão tendo lá na China e que vem impactando, né, o cenário global, né, com desaceleração e até com um pouco de inflação devido ao não fornecimento aí de produtos que eles normalmente fornecem para o mundo. Com isso, dentro dos nossos fundos, a gente ainda tem uma posição relevante de setor, seja de serviços como de consumo. Essas posições foram muito pressionadas, a gente já está falando disso desde o começo do ano, né? E que a gente vislumbrava que o patamar de juros ia começar a inverter, né? E que a gente teria um ajuste de curva e, portanto, um ajuste no cenário para essas empresas mais sensíveis a juros, o que ainda não está acontecendo. Então, as ações de consumo penalizaram bastante, tanto o Sinergia como o fundo Fator Ações. Dentro do Sinergia, a Melius pesou bastante, e a ação de Magazine Luiza também, entre outras, tiveram uma pressão significativa. A gente também tem Magazine Luiza no fundo no Fator, que também pressionou o fundo negativamente, e também tem uma ação que é a Burger King, que também nesse mês acabou performando, pressionando bastante o fundo. Tiveram várias outras empresas, mas eu estou mencionando aqui duas. Não fizemos grandes modificações, o fundo Fator Ações praticamente não teve modificações, teve alguns ajustes só, e a gente trabalhou um pouco com caixa. No Sinergia também a gente manteve a mesma política de trabalhar um pouco com caixa para tentar aproveitar de oportunidades, né, porque com essa diferença aí que a gente está vendo, né, das ações, das quedas em setores diferentes, e com possibilidade de retorno, né, melhores aí no médio e longo prazo, a gente está tentando trabalhar com um pouco de caixa para depois se aproveitar um pouco mais dessas oportunidades. O fundo Sinergia, a gente já tinha feito um pouco de diversificação nele, entrando em outros setores fora o de consumo, que antes estava muito concentrado, e hoje a gente tem um pouco mais de ações de setor de commodities, setor industrial. Mas, de qualquer maneira, não foi o suficiente para segurar essa queda aí da bolsa.
A nossa perspectiva agora de médio e longo prazo, a gente continua otimista, a gente entende que existe a necessidade da gente ter conseguir vislumbrar um pouco melhor uma queda na inflação, e com isso o mercado vai poder ter um pouco mais de respaldo, né, e se sentir um pouco mais tranquilo com a curva de juros longa começando a inverter e cair, e aí nós acreditamos que o mercado para as empresas mais sensíveis a juros comece a reagir. Isso porque o mercado foi muito pressionado, né? Algumas ações, obviamente, seleção de ação, não é consumo de modo geral, serviços de modo geral, setor industrial de modo geral, nem setor imobiliário de modo geral. São algumas ações específicas que, quando a gente analisa, a gente olha o médio e longo prazo com uma possibilidade muito superior ao valor que ela está hoje. Isso analisando por questões de múltiplos e por análise de fluxo de caixa. A gente entende que elas foram precificadas e penalizadas nesse momento, por essa questão de juros, como a gente vem falando, por um cenário mais instável, mas não justifica os preços que elas estão atualmente. Nós estamos bastante otimistas e a gente vê muita oportunidade nesse setor. Então eu espero que a gente tenha uma melhora aí nesse cenário, principalmente em relação ao conflito, principalmente em relação à China, para poder dar um pouco mais de claridade aí, para a gente poder vislumbrar um médio e longo prazo, um cenário melhor, né, com crescimento e com inflação mais baixa. Espero vocês na próxima apresentação que a gente irá falar do mês de julho, e eu espero ter boas notícias para vocês. Bom dia.